Oi, pessoal! Então, eu tô gravando esse vídeo para falar um pouquinho de pesquisa com algumas dicas bem gerais, tá? Mas depois a gente pode pensar em mais alguns vídeos para aprofundar algum aspecto. Bom, quando alguém quer começar a fazer uma pesquisa e não sabe por onde começar, o que a gente indica? A gente indica que é necessário, primeiro, ter um tema, né, geral, e mesmo que esse tema ainda esteja um pouco difuso na cabeça da pessoa, ela tem que ler outras pesquisas que estejam relacionadas ao tema e que estas leituras comecem por pesquisas recentes. Então, a primeira coisa é ter esse tema em mente e aprender a utilizar os operadores booleanos. Se vocês não sabem o que são os operadores booleanos, coloquem lá no Google, coloquem no YouTube e vejam algum vídeo que tenha por aí que fale sobre os operadores booleanos, né? OR, AND e outros operadores que nos ajudam a encontrar os trabalhos mais relacionados com os assuntos que a gente quer pesquisar depois, tá? Então, saber usar os operadores booleanos, saber quais são as bases que vão nos trazer referências boas, de qualidade, que sejam referência no campo da pesquisa que eu quero desenvolver. Então, assim, algumas bases nacionais, né? A melhor é a Cielo, a mais prestigiada como uma base, mas é importante que as pessoas possam entender que a ciência, ela não é local, né? Ela não é regional, ela não é nacional. A ciência, ela precisa sair dos muros, né, da nossa nacionalidade, da nossa regionalidade. Mesmo que o tema de pesquisa que eu tenho, ele seja um tema local, né? Mas existem outros lugares, outros pesquisadores por aí que passam por realidades semelhantes e que provavelmente já pesquisaram esse tema em outros países. Então, é bem importante quando alguém está começando a fazer ciência, sair assim dessa ideia de que a gente tem que ler só artigos, textos, trabalhos brasileiros, né? Ler trabalhos internacionais é algo que qualifica bastante a pesquisa, a proposta de pesquisa, né, que alguém vai criar, seja um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação de mestrado, entre outros. Então, ler trabalhos em português, mas também saber identificar palavras-chave, né, para fazer as buscas por esses artigos em língua inglesa ou em língua espanhola também, né, e expandir, né, consideravelmente o arcabouço e as perspectivas de leituras nessas línguas também. E hoje, gente, o Google Translator, ele tá muito qualificado, assim, ele permite que a gente leia em muitas línguas, né, os trabalhos de referência, desde que eles tratem do assunto, né, da pesquisa que eu quero desenvolver. Então, não fiquem com medo, com receio de achar e de procurar trabalhos em outras línguas para incluir no referencial teórico de vocês, porque isso vai trazer, né, arejar as ideias para que vocês possam ver outras metodologias, outras teorias, outras formas de fazer ciência que vão agregar no trabalho de vocês, tá? Então, aprender a usar os operadores booleanos, escolher as palavras-chave, né, ali, que vão ser os primeiros passos para buscar as leituras que vão nortear, né, as ideias que vão compor o projeto de vocês. Então, com isso, né, com essas buscas em plataformas, eu indico bastante a Cielo, no caso de quem vai começar por trabalhos em português, que também é uma plataforma que tem trabalhos em outras línguas, claro, mas em português vocês vão encontrar bastante. Indico muito para os meus alunos a plataforma Dimensions, tá? Que é uma plataforma da Inglaterra, e ela também é uma plataforma bem interessante, porque depois que vocês fazem a busca, vocês podem baixar uma planilha com todos os artigos que compuseram aquela busca, né? Até um máximo de 500 trabalhos, né? Ela baixa a planilha com 500 trabalhos.
Então, isso ajuda bastante depois a organizar essas leituras para verificar, a partir dos resumos dos trabalhos, se eles servem ou não servem. Outra dica importante é, se a gente tem um monte de fontes, o que a gente pode dar preferência? Deem preferência por ler artigos científicos do que ler teses, dissertações, ou mesmo livros mais antigos. Por quê? Porque estes artigos científicos, eles já fizeram um certo trabalho de busca de fundamentação que vai encurtar a vida de vocês, o trabalho de vocês em fazer essas buscas. Eles vão acabar mostrando para vocês quem são as principais referências. E é atrás dessas principais referências no tema que vocês vão acabar indo ao encontro dos livros, por exemplo, dos autores que são chave para aquela área. Por exemplo, eu li 10 artigos recentes sobre um determinado tema que me interessa. Nesses artigos eu encontrei em comum X autores. Esses autores eu já posso depreender que eles são super importantes, então eu tenho que ir atrás deles. Então, isso ajuda um pouco a filtrar, o que é relevante naquele campo de pesquisa, e vocês mostram, quando estão escrevendo o projeto, que vocês estão ligados no que está acontecendo, no que está rolando naquele campo de pesquisa, porque vocês foram diretamente num autor, vocês estão trazendo para o trabalho de vocês um autor super citado, super referenciado, enfim. Bom, feitas essas primeiras leituras, esse primeiro reconhecimento de campo, como eu chamo, vocês podem, então, formular a pergunta de pesquisa e formular os objetivos geral e específicos. Para um TCC de graduação ou para uma dissertação de mestrado, eu recomendo que tenha, no máximo, 3 objetivos específicos, sempre muito alinhados ao objetivo geral, que, por sua vez, ele é uma outra forma de enunciar a pergunta de pesquisa. O objetivo geral, ele começa, sempre como qualquer objetivo, por um verbo no infinitivo, e ele replica a pergunta de pesquisa de uma outra maneira. Depois de traçados esses objetivos geral e específicos, vocês vão olhar, o que apareceu ali, o que tem, quais são os conceitos que o meu objetivo geral e meus objetivos específicos trazem. Com base nisso, vocês vão construir um esqueleto do referencial teórico de vocês. Meu objetivo geral traz tais conceitos. Então, eu vou ter que me aprofundar nesse conceito, esse conceito vai ter que vir para o meu referencial teórico. Eu preciso entender como ele é visto em diferentes teorias, ou eu vou assumir já de antemão que eu vou tratar esse conceito à luz dessa teoria e não de outra. Eu vou fazer uma revisão de outras pesquisas que discutiram esse conceito, que analisaram esse conceito, que mostram o histórico desse conceito, enfim. Eu vou buscando, pincelando aqueles termos que versaram o meu objetivo geral, meus objetivos específicos, para ir construindo o meu referencial teórico, de uma maneira muito enxuta em relação àquilo que está diretamente relacionado aos meus interesses de pesquisa, tá? Então, tudo que aparece ali na minha pergunta de pesquisa, nos meus objetivos específicos, e pode ser tratado conceitualmente, vai ser discutido de alguma maneira no meu referencial teórico. Depois, eu preciso também partir dos meus objetivos para definir quais são os instrumentos de coleta de dados e qual é a metodologia que mais vai se adequar a chegar na resposta dos meus objetivos específicos, especialmente, que, por sua vez, dialogam com o meu objetivo geral. Lá, na metodologia, eu vou olhar para o meu objetivo e vou verificar qual é o instrumento de pesquisa que vai dar conta de me trazer os dados para atingir esse objetivo. Qual é o outro instrumento de pesquisa que vai dar conta de me trazer os dados que vai me responder esse segundo objetivo? E assim por diante, Pode ser que seja um único instrumento, que vai dar conta de responder todos esses objetivos. Bom, daí eu vou focar
na construção desse instrumento, mas sempre tendo clareza que os dados, né, eles estão todo o tempo ali em diálogo com os meus objetivos. Muitas vezes a gente vê que as pessoas se esquecem, né? Elas têm dados, ou elas querem coletar muitas informações, mas depois elas se perdem na hora de conectar esses dados com os objetivos que trazem, que a pesquisa propôs, né? Então, quando a gente tem esses 3 objetivos específicos e eu enxergo eles sendo materializados em dados, depois fica muito mais tranquilo para eu fazer análise, né? Porque o que a análise vai fazer? Eu vou lá, né, depois que eu escrevi a metodologia e eu estou no momento de escrever os resultados da minha pesquisa, eu vou olhar, bom, eu tinha esse objetivo, eu tinha esse instrumento. A primeira sessão da minha análise vai focar em dar as respostas para o meu primeiro objetivo. Depois, a segunda sessão da minha análise vai dar a resposta para o meu segundo objetivo. E assim por diante, até um fechamento, né, em que eu trago toda a reflexão, eu faço uma amarração entre a teoria, as respostas que eu obtive e a minha pergunta central sendo respondida de alguma forma nesse fechamento. E aí a gente tem a conclusão, né, para apontar limitações dessa pesquisa, que todas as pesquisas têm limitações, perspectivas futuras a partir daqueles dados que eu coletei, da pesquisa que eu desenvolvi, o que virá pela frente, né, que eu vou produzir ou que outros poderão produzir a partir dos meus achados, né? Então, esse casamento perfeito entre eu traçar esses objetivos e eles serem factíveis, eles serem materializáveis. Quando eu olho para o objetivo que eu escrevi, eu tenho que ver, enxergar lá no final aquilo materializado em páginas, né? Às vezes as pessoas propõem objetivos totalmente abstratos, mas eles precisam ser palpáveis, porque eu tenho que transformar esses objetivos em dados, né? Se eu tenho um objetivo muito abstrato, como é que isso vai se materializar na minha análise? Como é que isso vai se materializar nas páginas que virão depois da minha metodologia, né? Então, de uma maneira assim bem resumida, para mim essas informações que eu trago aqui, elas servem como um norte para quem está pensando em fazer pesquisa, mas não sabe por onde começar. Não tem como a gente pensar em algo usando um vocabulário específico, assim, acadêmico, se a gente não lê o que está rolando, o que as pessoas estão fazendo por aí, né? Então, partir primeiro, né, de pesquisas que lidaram com focos de interesse semelhantes aos meus, mas ao mesmo tempo, né, encontrando as lacunas nessas pesquisas para poder dizer, bom, mas eu estou propondo isso porque eu enxerguei que esses autores não fizeram tal coisa. Eu estou propondo isso juntando o que o autor X e o autor Y fez, cada um fez, e agora eu estou propondo algo diferente, que é a junção de 2 outras pesquisas anteriores. Esse tipo de reflexão, esse tipo de construção só é possível se eu estou bastante encharcada dessas leituras, né, para poder visualizar as diferenças entre aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu quero fazer na minha pesquisa e aquilo que outros já fizeram, tá? Então, assim, eu espero poder ter ajudado, embora acho que foi bastante rápido o vídeo, mas essas são as minhas sugestões sobre como organizar, né, iniciar um trabalho de pesquisa, mas nunca deixando de ter como foco que eu preciso, ao longo da minha análise, responder, materializar os meus objetivos, né, nos dados e na análise, né? Esses objetivos, eles não podem ser algo que eu não enxergue antes dos resultados serem coletados e a análise ser produzida. Eu tenho que tentar visualizar naquelas páginas futuras esses dados existindo. Se eu não consigo enxergar potencialmente esses dados lá na minha análise,
os meus objetivos traçados não servem, né? Então, é algo que tem uma estrutura bem formatada, né? A pesquisa, ela precisa estar bem formatada. Por isso que uma das coisas que eu sugiro para os meus alunos, muitas vezes, vamos construir o sumário da pesquisa. E junto com o sumário, muito claro, assim, ó, em destaque, os objetivos, né? Geral e específicos. E que eles nunca se percam de vista, né? De preferência que a pessoa imprima esses objetivos e que coloque do lado para cada ação que fizer relacionada à sua pesquisa, nunca deixe de visualizar que é atrás disso que vocês estão realizando este trabalho, tá bom? Qualquer dúvida, só me perguntar que estou aí à disposição. Comenta o vídeo, compartilha com outras pessoas, né? E estou aí, né, para ajudar quem quiser, né, também sugerir temas relacionados à pesquisa que gostaria que eu aprofundasse em próximos vídeos.